E ações? Bom, estamos aqui com a Analice num registro diferente, até isto é bom ser sempre diferente, Claro. porque é um ateliê, um lugar próprio para artista e também uma salinha de aulas. Sim, também. Sim, tem Sim. cursos praticamente diários, não é? Exato, exato. Várias. É por idades, é por géneros? Não, é mesmo por idades. Há turmas para crianças, a partir dos Sim. 7 até 14, 15. Depois há as turmas de adultos, em que eu tenho mesmo turmas para desenho e para pintura. É mais específico, É. conforme os materiais, o acrílico e óleo. Sim, isso e assim, está não é? integrado na pintura, nas aulas de pintura. Depois há as aulas de desenho. E convém as Mesmo pessoas só. optarem ou... Tem que optar. Há alguns Tem que- alunos que querem fazer um bocadinho de tudo, não é? E a gente facilita um pouco, mas são turmas separadas. Convém escolher, em vez de ser escolhido também. Exato. Funciona assim, Por isso obriga o conhecimento de vários materiais, não é? Sim, sim, é. Principalmente, no desenho também há vários materiais, e até há materiais que andam ali na fronteira entre pintura e desenho, como a aguarela, não é? Uma aguarela, Sim. é verdade. E... Eu tenho uma torneira especial pela aguarela, não sei porquê. Acho que é ter... É um gesto de água, não é? Muito Sim. aquático. E tem muito a ver com o meu trabalho. Sim. A aguarela é um meio em que não convém haver muita correção. Porque parece que o trabalho está muito mastigado. É mais imediato, é? Exato. Quando digamos, o pincel passa. Isso é uma experiência que a gente vai adquirindo, não é? Essa facilidade. Com muita tentativa e erro, com Exato. certeza, não é? Que é o que acontece com o meu trabalho, o meu projeto mesmo artístico. Eu uso os materiais, digamos, de forma a que não haja possibilidade de correção. Em primeiro lugar, eu não tenho... eu trabalho sempre dentro de uma ideia, de uma imagem de paisagem, embora nunca tenha uma imagem concreta, não é? À minha vista. Mas eu tenho que trabalhar de forma fluida e imediata. E não posso voltar atrás, não posso corrigir. Que é o meu grande desafio, não é? Pois, realmente nunca vi ninguém apagar uma aguarela, nem com outra por cima, porque já é uma sobreposição. Exato. Já. Pode haver sobreposições, mas não muitas. E não posso estar ali a corrigir, a limpar, a apagar. Pois, o primeiro traço é sempre importante, não é? Exato. Temos que ter uma... Lá está, isso vem tudo com a experiência, não é? É um traço livre, solto, firme e... Quer dizer, é firme, resoluto. Mas ao mesmo tempo parece solto, parece fácil, que é o difícil, não é? Claro. E resoluto. É. E estes aqui tão pequeninos? Esses são estudos, pequenos estudos. Pareciam-me fotográficos à primeira vista. Parece quase uma película um negativo. Os fotogramas de cinema. Sim. É um bocado isso, tentar ver a sequência das imagens e como é que elas funcionam. Aquilo que se busca mais é a cor, talvez, não? Sim, é a cor do fundo. Mas é muito interessante como resulta também assim em pequenino. Exato, é. Quase que podia ser oriental, não é? Aquelas cartografias orientais. É engraçado o Rui falar sobre isso, porque até tinha um professor nas Belas Artes, na faculdade, que dizia que o meu trabalho remetia muito para um ambiente oriental, para uma escrita oriental. Principalmente os desenhos. São trabalhos em que eu trabalho muito na vertical, não é? E a escrita oriental é sempre isso, não é? Mesmo com a paisagem chinesa, oriental, os formatos eram muito na vertical também. Sim. O que eu trago muito para esses desenhos é uma verticalidade extrema, não é? Por isso os trabalhos são é estreito o trabalho. Eu intitulei de estreito, porque são mesmo muito estreitos e extremamente verticais. Eles ocupam o pé direito de um edifício, 3 metros e tal. Eu trabalho sobre a tela branca completamente crua, não é? Sim. Só com aquela base de gesso que existe tradicionalmente nas telas, como se fossem folhas de papel também.
Com base de gesso. Depois ele tem uma espessurazinha, não é? Dá-lhe logo uma... Sim, isso Uma ajuda a dar o densidade. branco, não é? Sim. É claro que a parte de trás a gente também É, pode trabalhar, mas até agora eu tenho trabalhado sempre com a superfície branca, lá está, como se fosse mesmo uma folha de papel. Porque também não faço muita distinção entre desenho e pintura. O meu trabalho anda, exceto alguns como esses, e talvez Puxa mais para o lado. eu podia remeter para a aguarela, lá está, que também anda ali entre a pintura e o desenho. Mas há sempre um ar de qualquer coisa que flutua, não é? Entre o desenho e a pintura. E pronto, e tento trazer mundos mais ou menos reconhecíveis. E tem funcionado mesmo nas exposições e assim. Sim, tenho feito muitas bienais, mesmo fora. Já fiz a Bienal de Salerno, em Itália. Consegui também uma exposição individual numa universidade em Múrcia, na Espanha. Sim. A gente tem que tentar, não é? Várias hipóteses, vários espaços. E o mês então é dividido, há ali um espaço temporal que é para a Annelise, não é? E depois Sim, a classe. durante a semana eu divido entre mais ou menos terça e sábado eu tenho as aulas. Depois a partir de sábado à tarde até segunda eu tenho tempo para mim. E aprende-se com quem vem? Muito, É, sempre. As pessoas trazem sempre... A gente vem com novas inspiração, não é? ideias, sim. E trazem sempre... E isso me ajuda também a trabalhar Pois. coisas que eu não trabalho no meu projeto, não é? Não é aquela O lado situação... figurativo. Pois, não é aquela situação... Ui, que perda de tempo, agora queria fazer as minhas coisas, então não é ali. Não é perda de tempo, é sempre um acrescento de mais qualquer coisa. É ótimo. E depois também, como eu tenho os meus trabalhos sempre por aqui, os alunos dão a sua opinião, refletem sobre aquilo que eu faço e há sempre um Pois. input novo, que é muito interessante, não é? Mesmo nas exposições, eu tento estar atenta ao que o público... Alguns copiam o estilo, ou não? Já me aconteceu de algum Sim. aluno dizer eu gostava de fazer um trabalho como o teu e eu, não é melhor não fazer, deixa estar porque é meio complicado. Mas sim, porque é uma exposição anual de alunos, sempre em coletiva, março. claro. Exato. Aqui. Sim, até para motivar, se fosse na dança também far-se a mesma coisa, Sim. não é? Aquele show final. Exato. Às vezes até penso, o que é que as pessoas, por exemplo, se o Rui nunca tivesse visto o meu trabalho, sim, interpretava. diria se era, sei lá, o trabalho de uma artista plástica ou de um artista plástico. Pois. Será que conseguia ver diferença? Este podia ser perfeitamente o trabalho de um jovem oriental. Tinha que ser oriental. Não sugeriu, não sei, é um mundo, estou-me a lembrar daqueles, mesmo de certa pintura japonesa clássica, as vagas, não é? E algo de sombra e de floresta e de esquecimento também. Sim. E de reencontro. Mas isso sou eu. Sim, mas isso E é por ser esta manhã interessante. também, Sim, cada dia é talvez. diferente, não é? É interessante porque quando eu comecei esse projeto, em que eu chamo de paisagens fluidas, não é? Ou paisagens líquidas, é um bocado o que está aqui. Eu nunca pensei no lado oriental da coisa, não Sim, é? pois está aí. Depois das pessoas falarem, os meus próprios professores nas Belas Artes, e eu, tá bem, vou estudar um bocadinho. E, por exemplo, esse trabalho já está mais influenciado. As Belas Artes de cá, Do Porto, sim. Um curso inteiro. O curso inteiro, fiz a licenciatura, depois o mestrado em pintura. Bem. Eu adoro aquela faculdade. Foi uma experiência ótima. Eu já vim de outro curso, que eu fiz comunicação social na Universidade do Minho, quando eu vim do Brasil, não é? Com 16 anos, aí fiz o 11º, 12º, depois entrei em comunicação social. Fiz a parte da produção de filmes, mas não era o meu mundo. Eu andei sempre a pintar e a desenhar. Parte da produção de filmes. Sim. Mesmo, mas vi que não era por aí. Aí depois... A produção é das áreas mais
É uma área muito exigente, não é? trabalhosas, né? Estressante. Eu fiz a escola de cinema lá embaixo em Lisboa Ok. e realmente é uma área que exige muita pormenor, Muito. E o muita produ- atenção, há muita Isso. distração. Comete-se muito erro de uma pessoa sem querer, por inexperiência, não é? Sim. Pensa que Yeah. chega-se a um ponto e afinal estou a fazer tudo errado, não é? Sim, sim. E se acontece uma coisa errada, o produtor é Ui. sempre o culpado. Exatamente. É horrível, é o Cristo. Toda a gente se vai queixar ao produtor. Sim, sim. Isto não está a funcionar. Seja o artista, seja não é? O ator ou o participante, toda a gente se queixa ao produtor, de facto. Sim, é. Mas eles agora estão muito vaidosos. Nós agora vemos um filme e epá, os primeiros 3 minutos é dos produtores, não é? Produzido por, não é? Produtor executivo, Ok. produtor do produtor, não é? Sim. Se eu Pronto, passo ali também. 5 minutos de. É mais democrático. Toda a gente aparece. Tem que entrar muita gente, de facto, Sim. pela dificuldade, não é? O investidor, o produtor artístico e o executivo. A pintura é mais solitária, É um mundo, não é? Desenho. mas é um Mais mundo. tranquilo. Mas é muito bom. Nunca se zanga com. Também, às vezes já eu me zango, depois pego o trabalho, encosto na parede, ele fica de castigo virado para trás e fica lá. Depois, passados uns dias, a gente volta a ver, afinal não estás assim tão mal, vamos continuar. Há muita zanga, mas é um trabalho, eu gosto desse tempo de estar sozinha e trabalhar comigo própria, de estar no meu tempo. E ter o silêncio. Como era eu queria perguntar, é mais silêncio. Sim. Tem um momento da azáfama, das aulas. Não fica a ouvir a Doralice, não, aquela música Doralice. Eu nem ponho música às vezes. Sim. Eu apago tudo, fico aqui sozinha mesmo, completamente isolada, não quero saber de ninguém. E estou a trabalhar. Imersa nas tintas só. Sim, sim, tem que ser. No branco. Tem que É muito haver zen, não é? muita concentração. Isso faz-me lembrar um professor meu que às vezes quando o trabalho não corria muito bem, ele dizia, não estavas muito concentrada aqui, pois não? Estavas assim um bocado dispersa. E eu por acaso estava. E o trabalho não correu bem, a gente tem que estar mesmo muito concentrada no que está a fazer. Mas é um tempo maravilhoso, eu gosto de estar aqui muito sozinha, com as minhas coisas e pensar, porque o trabalho não é só o fazer, a gente tem que pensar muito. E ter sempre um caderninho para anotar coisas, experiências. É um trabalho muito introspectivo, eu acho. E a perda depois, quando as pessoas querem adquirir ou assim? Eu não acho dá. que é uma perda, é um ganho. É? No início é assim um bocado, no início da carreira. Mas depois a gente tem que pensar que o trabalho tem que estar exposto, né? Tem que estar Sim, tem que na ser casa visto, das pessoas, tem que ser visto. Mas há uma tentativa nos diversos museus, por onde eu tenho passado, de tentar trazer o público com aquele dia gratuito, ou alguns dias gratuitos, fazer com que as pessoas venham. Vai começar mais, acho que vai ser agora uma campanha grande. Eu acho que sim, até o Museu Soares dos Reis já tem, acho que é um dia gratuito, Sim. aos domingos, o Serralves também. Isso é importante, não é? Porque as pessoas precisam comunicar com os trabalhos e é uma forma de experiência diferente do dia a dia, não é? Esse fim de semana até teve o festival do violoncelo. Sim. Eu estive aqui no terminal de Leixões, foi fantástico. E a entrada era um preço simbólico. Pois. E isso faz com que as pessoas possam... Convém. Eu também sou a favor do preço simbólico, para não ser assim a passa, como se vai aqui à feira, não é? Pois. Feira de Matosinhos. Sim. Aqui não tem sido muito tranquilo, não é? Mas também é giro. Também é animado. Eu gosto dessas festas populares. O Senhor de É, Matosinhos, tem o um São objeto João. popular, não é? Sim. E tem objetos realmente estranhíssimos que nós nunca veríamos. Tenho uma memória também disso. Minhas antigas eram no centro da cidade, que eram as fontainhas, especialmente para alturas de São João. E eram peças, especialmente as de cerâmica, rústicas, não é? Minimais, mas tinha peças interessantíssimas, as canecas pintadinhas, os pratos. Sim. Lembro de uns pratos pintados que tinham comida mesmo, não é? Assim, um pão e um salpicão. Um bocado bordalo. Exatamente, assim,
um bordal ainda mais... e o bordal é um exemplo fantástico disso, de Sim. arte popular. Tem peças Fantásticas. lindíssimas, de facto, muito espontâneas, ainda uma ligação com as casas das pessoas. Exato. E o facto de se querer ter assim um chouriço, não é? Sim, sim. Chouriço na Também é parede. giro. Eu acho que tem muito humor, de facto. Sim, a parte do humor é importante. Aqui não, estamos num nível mais de recolhimento, não é? Talvez contemplativo. Esta então é uma das últimas, se não a última fase. É esse tipo de trabalho e esse Uhum. que está atrás aqui do Rui. Está aqui escondido, São as paisagens líquidas. quase como... O óleo é muito diluído. É o ser que vem do fundo do mar, não é como a gente diz. Depois cada pessoa vê Exato. diferentes coisas. E aqui é um trabalho mais contido, a parte mais ou menos do desenho com a tinta a óleo, e aqui mais fluido também, com o Ecoline, que é uma espécie de aguarela já pronta, líquida, a ser aplicada. E esses... O acrílico já não, assim O acrílico, eu também funciono também muito Sim. com acrílico. Uma fase anterior eu trabalhei... Aliás, eu Mais misturo profundo. muitos meios, que é também um desafio, porque há meios até que com são, óleo e assim. teoricamente, são incompatíveis, mas eu Sim. faço... Eu tento Academicamente juntá-los. são- Exato. São Do género óleo, uma camada de óleo e depois em cima pastel de óleo, que não é muito usual, mas eu faço na mesma. Depois eu tenho ter o cuidado de ter o vidro para proteger, não é? Porque os meios secos são mais sensíveis. Que outro mais pastoso, não é? Sim, o pastel, a barra de óleo também Sim. já usei. Eu tento misturar muitos materiais e também porque me canso muito rapidamente, não é, de estar sempre a fazer a mesma coisa. Então estou sempre a experimentar novas possibilidades. Que também é isso um bocado o meu tema, é trabalhar os materiais, a capacidade plástica que eles têm, extrapolar um bocado aquilo que é convencional também no seu uso. E tudo passa por aí. Também. O começo, digamos, o que chamou aqui para a pintura foi um apelo mais figurativo e depois partir um pouco mais para a abstração. Houve retrato também. Retrato não, eu sempre utilizei como pretexto, não como tema, mas pretexto a uma ideia de natureza e paisagem. No início o trabalho era mais figurativo e eu tinha imagens concretas. Sim. E tentava, através da representação, extrapolar um bocado a imagem que eu tinha como origem. Mas rapidamente eu ultrapassei. Mas sempre um pouco paisagem, sim. Desculpe. Sempre um pouco paisagem. Sim. Menos Paisagem, o objeto. natureza, não tanto objeto, mesmo mais E a o corpo nem paisagem. tanto, não é? No retrato, assim. Não, o corpo, a figura humana, o retrato foi mais a parte académica. Claro, durante a minha durante formação. os exercícios. Sim, mas quando eu comecei a trabalhar o meu projeto, porque a dada altura a gente tem que começar a trabalhar o nosso Sim, projeto exatamente, a definir um individual. pouco. Eu parti sempre da ideia da paisagem, da natureza. Sempre me atraiu esse lado da natureza. E comecei com imagens, sim, realmente eu ia fotografar no espaço exterior e tentava um bocadinho, a partir da paisagem concreta, mais extrapolar depois, não é? Com as pinceladas e o desenho mais fluido, mais gestual, que houve sempre muito o lado exagerado da gestualidade. E trabalhava com muita cor e com muita matéria, com tinta óleo muito espessa. Depois fui tornando a matéria mais fluida, mais líquida. E há uma simplificação depois. Exato. Não é? Depois já não precisei mais da imagem. Eu partia da fotografia, não é? Que eu própria ia tirar no espaço. Mas depois eu abdiquei da imagem, porque no caso a própria matéria é que vai produzir esses tais espaços, esses cenários. E os estados. Sim,
eles próprios criam. É uma coisa quase espiritual depois, não é? É uma opção. Sim. Eu não preciso propriamente de uma imagem de referência. Tudo vai acontecendo. É claro que eu tenho a tendência de criar algo que produz ambientes e espaços ou cenários, mas sem nenhuma imagem concreta. Provavelmente eu tenho essa coisa, essa informação na minha memória, não é? E vou transpondo para... Mas a própria matéria líquida ou seca dos pastéis secos, do carvão sintético, que eu também usei muito, vão criando manchas e vão carvão criando... Ou lápis de carvão? Carvão sintético, que é o mais difícil de trabalhar porque não dá para corrigir, lá está, voltando ao início. Marca logo. Marca e eu tenho que seguir em frente, eu não posso voltar atrás. Que é esse meu grande desafio. Até tenho uma série de trabalhos, que são aquele trabalho que a gente vê ali embaixo, depois o Fernando vai mostrar. Eu intitulei como Da Impossibilidade de Voltar Atrás. É um trabalho que eu tenho que seguir sempre em frente, eu não posso corrigir, não posso apagar, não posso voltar atrás. É um trabalho sempre para frente, não é? E isso exige muito... É, porque ele é muito marcado e muito definido. Não é? E vai acontecendo no momento em que eu estou a fazer. Não... Mas de facto é uma mão muito segura. Não é muito... Tem que ser. E depois há um bocadinho, talvez é um trabalho que a gente tem que fazer interiormente de confiança. Sim. Eu vou começar e tem que dar certo. Do início ao fim, aquilo tem que fluir. É claro que pelo meio pode haver algum trabalho que vai para o lixo, não é? Sim. Mas isso é o risco. E é um processo lento ou normalmente até à sua conclusão, digamos assim? Não é muito rápido. Pode parecer rápido, Sim. Porque há muito de... Sim, se fosse aquilo, não é um traço definido. Mas muitas vezes eu tenho que recuar, olhar, né, de longe, pensar sobre, para retomar o trabalho. É um vai e vem com o trabalho, e pensar sobre ele. Provavelmente a grande parte do trabalho é o meu pensamento sobre. Metade execução, metade pensamento sobre. Pensamento. É daquelas coisas que se tem que reter. Tem que parar para pensar. Eu também estou aqui para aprender coisas, não é? Sim. Para aprender a pensar ainda, não é? Sim. A gente às vezes tem aquele impulso de fazer e fazer, mas é muito importante pensar sobre o que a gente está a fazer e parar um pouco para não fazer asneira, não é? Não continuar com o erro e para depois conseguir continuar com mais fluidez e mais certeza. Embora o meu trabalho tenha muito do acaso também, porque eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo no suporte e eu vou respondendo àquilo que vai acontecendo. É uma descoberta. Não é? Sim, exato. De repente acontece um efeito interessante e uau, vamos lá, vamos continuar. E é um bocado assim, não é? Há aqui um trabalho também que me parece mais cartográfico, também é interessante. Para essas cartografias antigas, não é? Os papiros. Os papiros, aqueles registros da Babilónia, não é? Exato. É um trabalho, lá está, são aqueles desenhos que Mares e areias, é o que me sugere. Ok. E é desenho, é como se fosse uma escrita, só que sim, desenho. Sim, exato. Não é? São como se fossem caracteres. E pelo meio eu também introduzo espaços, como se fossem hiatos, sim. mais ou menos geométricos, que fazem pausas. Como se fosse também até aqueles registros de agitação terrestre, não é? Como registro de movimentos sísmicos, não é? E de repente, não é? Depois há uma calma, depois há um pico. É verdade. E eu tento introduzir essas interrupções lá no meio. Porque o desenho, no fundo, é muito orgânico, mas ao mesmo tempo essas interrupções eu pretendo que elas sejam mais geométricas, como se fossem retângulos ou quadrados, que vão interrompendo essa tal escrita. E aqui a escolha das tintas é muito importante também, não é? Sim.
Ali Coisas já muito homogéneas, sempre muito, do ponto de vista aquático. Estou a ver ali as pequenas paletes, parecem poças de. Sim, aqueles Como é que isto trabalhos já estás a ver? foram. Lá está. Isso foi até interessante porque eu estava a trabalhar nesses pequenos. São pequenas telinhas. Sim. E um colega meu que vive no Brasil, ele é brasileiro, também é artista plástico e é professor na Universidade de São Paulo. Ele disse: Narissa, quero fazer um trabalho contigo online. Os teus trabalhos agora me remetem mesmo para os azulejos, Sim. tanto azul. E eu, isso é interessante, porque eu realmente estou a trabalhar pequenas telas, até parecem pequenos azulejos. E esse Isto também é o contágio de cá, não é? Tanto também, azulejo. sim. Mas isso também tem a ver com as fases. Eu agora gosto de trabalhar com esse azul e azul esverdeado. Provavelmente. Sobre aquela superfície dos azulejos também há coisas interessantíssimas, Sim. não é? E esse trabalho teve exposto na Bienal de Gaia e funcionava mesmo como painel. Sim. Quase como se Sim, fosse... todo. Sim. Havia assim uns hiatos, lá estavam os espaços em que eu não tinha as telas, mas eles funcionaram como um painel, um conjunto, uma mancha, Conjunto mesmo. como se fossem mesmo azulejos. Os azulejos. Sim, e Há aquela graça antiga que não tem graça nenhuma, não é? Aquele ser milionário que não queria ter uma casa dos azulejos como os outros, queria verdelejos. sim. Toda a gente tem azulejos. Eu Quero queria uma em verdelejos, verdelejos. sim. Podia ser. Era um comendador. Muito rico, mas pouco informado sobre a arte. Querer inovar, não é? Muito bem. Mas é uma arte muito feliz. Parabéns. Obrigada. Pela serenidade, não é? Um mar de tranquilidade, de facto. Sim, é bom. É um momento feliz.